e não, se calhar, tanto à contratação de profissionais que tanto são necessitados. Muito bem, mas a vossa opinião em relação... Qual é aqui a solução? Porque aqui realmente existe esta dicotomia entre... eles foram precisos realmente, mas agora também se calhar não temos capacidade financeira para os continuar a ter, não é? No fundo, quer dizer, qual será a solução? Responde tu, Tiago, por Não, favor. eu acredito que nós temos toda a capacidade económica para os manter, porque eles são necessários. Atenção. Agora, como é que isso será Como é feito? que isso será feito? O Duarte, quem trouxe o tema, pode se calhar confirmar isto melhor do que eu. Mas no orçamento lançado do CHTS para este ano, já estava prevista a verba destinada a estes Para... profissionais de saúde. Ou seja, no caso Lá de está. renovação contratual. Eu não sei se o Duarte tem condições para confirmar o que eu estou a dizer, mas eu tenho quase a certeza absoluta que isso já estava previsto. Ou seja, este tipo de... Consegues confirmar, Duarte? Sim, aliás, foi precisamente uma das coisas que o sindicato que convocou este protesto invocou para, enfim, sublinhar o quão absurdo é que esteja a haver esta possibilidade. esta situação em que, enfim, as pessoas estão a enfrentar uma saída que não se justifica e que há todas as condições para impedir que aconteça. Isto, vamos ter esperança de que isto é mais uma daquelas coisas que, entretanto, quer dizer, ainda não houve tempo para se pensar e, entretanto, a tutela vai conseguir, entretanto, emendar esta mão. Passámos já para o segundo tema, o tema trazido pelo Tiago. E o Tiago, esta semana, quer-nos falar de impostos. IRS jovem, o que é e a quem se aplica? Isto, faço já esta pergunta, Tiago. O que é e a quem se aplica o IRS jovem? Ora bem, antes de mais dizer que este era um tema que eu já gostava de ter trazido anteriormente, mas infelizmente há 15 dias não pude estar e há um mês tivemos um assunto da ordem do dia que eu achei mais proeminente, e uma vez que ainda estamos em período para preencher as declarações, acho que continua a fazer sentido. Muito sentido, sim. Isto sendo absolutamente inédito. Isto foi uma medida aprovada no Orçamento de Estado de 2020 e aplica-se para jovens até entre os 18, naturalmente, e os 26 anos, que não sejam considerados dependentes, ou seja, jovens que já não estejam no agregado familiar dos seus pais, independentemente se tenham tido, que isto é que é importante porque causa algumas dúvidas, que tenham tido rendimentos declarados em sede IRS em anos transatos, porque podem nos ter tido enquanto dependentes e agora serem a primeira vez independentes, que já tenham acabado a sua formação e que não tenham um rendimento coletável, é um rendimento bastante alto, porque a maioria dos jovens início de carreira profissional não ofere, infelizmente, que é rondar, passa os 25 mil euros. Este IRS jovem pode ser estendido até 3 anos e eu acho que isso representa realmente uma grande poupança e eu acho que o Governo aqui esteve extremamente bem porque representa uma poupança real nos jovens na altura que precisam mais, que é na altura em que estão a começar a trabalhar e que tendencialmente os salários que oferem é mais reduzido. Ou seja, estamos a falar que no primeiro ano os jovens que conseguem aceder ao IRS jovem têm uma isenção de 30% até um limite de 3.291 euros. No segundo ano passa para 20%, ou seja, uma redução progressiva até o terceiro ano, 20% até o limite de 2.194 euros. E no terceiro ano é 10% de isenção com limite de 1.000 euros. E a partir daí deixa de existir nenhum. Estas isenções estão sempre indexadas ao IAS. É sempre a mesma métrica. Eu estive à procura de quanto é que o Governo vai fazer os jovens portugueses em início de carreira profissional, enquanto nos trâmites que aqui apresentamos, mas não encontrei essa informação. Mas eu tenho ideia que serão, não sei, mas acho que estamos mesmo a falar de milhões de euros.
Mais do que isso, o que é que isto representa individualmente para cada um, a poupança que representa para cada um. Pois. Eu, infelizmente, já não tenho critério para aceder ao IRS jovem, mas tenho a certeza de quem foi preencher a declaração, e muitas das pessoas não sabiam quando estavam a preencher a declaração, e só se aperceberam na altura que iam ter direito a isto, a diferença que isso faz na sua carteira e nas suas poupanças. E eu acho que é extremamente gratificável e gratificante o que o Governo fez neste aspecto. Muito bem. Deixa-me perguntar ao António se ele se vai aproveitar, se sabe, ou se pelo contrário ainda vive com os pais e não pode. Eu ainda vivo com os meus pais, mas claramente então, para o ano... Vais aproveitar? Não, ainda não. Para o ano já ponderei certamente usufruir deste benefício fiscal que... Mas sabias? Claro, a mim parece-me que isto não foi assim muito divulgado. Porque eu creio que, não sei se o Tiago pode confirmar, mas eu creio que uma pessoa tem que já ter acabado um nível de ensino superior. Eu ainda estou a fazer um mestrado, não tenho certeza se... Tens que ter acabado a tua formação, sim. Pois, ainda está em progresso, por isso ainda... E creio que é só no ano a seguir também, não é, Tiago? É um ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4. Eu, nível 4, julgo que é a licença... O ensino secundário. É o secundário. É o secundário, é. Então, tu tinhas era que não fazer o IRS com os teus pais. Tinhas pois, que neste caso, sozinho. Familiar. E trabalhar? E trabalhar, sim, mas isso eu já trabalho, felizmente. Não tenho os rendimentos de 25 mil euros brutos, quem me dera a mim, se calhar a maioria dos jovens portugueses, não é? Infelizmente, mas isso não é culpa propriamente de ninguém, não é? Mas parece-me uma medida bastante positiva, claro que não será esta medida que vai fixar os jovens camas, todas as medidas que sejam de benefício fiscal e que consigam gerar algum tipo de poupança e benefícios para jovens a arrancar com a vida, como nós. Porque é muito difícil, em Portugal é muito difícil um jovem conseguir arrancar e viver sozinho, e é uma luta terrível. Deixa-me passar ao Duarte e perguntar ao Duarte se vai aderir e o que é que ele acha desta medida. Se vou aderir pessoalmente, provavelmente é um projeto que não vá a tempo, mas acho que disseste uma coisa muito importante, que é primeiro a questão da divulgação. E acho que o facto de tu sentires e de eu sentir que este tipo de programas não têm divulgação suficiente, acho que já é padrão neste governo, como aliás, enfim, costuma ser um padrão de sucessivos governos, que é precisamente a criação de programas sociais, e nós temos visto muitos programas que foram criados, enfim, fruto da conjuntura política que vivemos nos últimos anos, em que portanto, o PS se coordenou, digamos, com as forças políticas à sua esquerda, e conseguiu-se criar muitos programas, mas a grande questão é que, do ponto de vista da aplicação, que no fundo é o que cabe ao governo e aos serviços que têm sob a sua tutela, depois pouca coisa se vê em termos de informação efetivamente chegar às pessoas. E acho que isso já é problemático de si, mas depois estamos a falar aqui de uma medida que, como é evidente, tem a sua importância para as pessoas que conseguirem aceder, e é um alívio fiscal, mas, por outro lado, existe a questão de, enfim, é tremendamente limitado no sentido em que há muitos jovens, como é evidente, que nem sequer o ensino secundário conseguem acabar, e isso muito provavelmente diz muito mais de uma falha ao nível do sistema educativo do que responsabilidade individual. E, portanto, há muitas pessoas que já não poderão aceder a este tipo de programa, mas que são pessoas que contribuem com o seu trabalho e que não merecem este tipo de, enfim, este tipo de separação, digamos, entre quem adquire determinada formação no sistema de educação e entre quem
não a consegue, mas que de qualquer forma está nas mesmas condições em termos de poder contribuir de alguma forma com o seu trabalho. Portanto, eu acho que para além deste tipo de programas muito, enfim, muito localizados, acho que é preciso começar a pensar, como o Tiago bem disse, existe muito pouca gente que consegue atingir o nível salarial com até aos 26 anos que possibilite. Enfim, que é o teto máximo para se conseguir aceder a este programa, e eu acho que é precisamente nessa realidade que temos de nos focar, que temos salários baixíssimos já em geral, mas sobretudo as pessoas mais jovens é que tendem a sofrer mais com essa realidade. Não? Muito bem. Está este tema então esclarecido, e passamos ao tema trazido pelo António. É a sua primeira participação connosco. O António trouxe-nos um tema, no mínimo, curioso. Esta criação de uma residência com 47 camas que vai abrir em Lisboa para filhos dos funcionários públicos no ensino superior em Lisboa. António, estás contente? Os teus pais são... não, tu já estás no mestrado, já não te adianta muito. Pois, e os meus pais também não são funcionários públicos, não. Mas foi uma notícia que me deixou bastante surpresa a mim e acho que a qualquer estudante do ensino superior, e basta ver pelas reações da Presidente da FAP e até do Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que era das instituições que mais podia usufruir desta residência, que classificou isto como uma elitização e discriminação. E o meu primeiro ponto é mesmo abordar o assunto partindo do core, do assunto principal, que era o governo anda a prometer há anos residências que ainda não apareceram, tem um plano nacional para o alojamento do ensino superior, e atenção que isto se calhar não é só uma culpa deste governo, é também de todos os anteriores, porque o ensino superior e a necessidade de residências e de estudantes deslocados todos os anos não é uma coisa de há 5 anos, ou de há 3, ou de há 4, é uma coisa desde sempre, e só no Porto, por exemplo, há 23 mil estudantes deslocados e há apenas 1.000 camas em residências, quando se calhar eram precisas 5, 6 mil. Mas, e passando isto, o que me surpreendeu mais foi, eu não sou contra uma empresa ou os serviços sociais de uma empresa, neste caso do Estado, oferecer regalias aos seus funcionários, seja a creche para os filhos, seja a ajuda no pagamento de propinas, ou até a construção de uma residência. Agora, isto não pode ser feito, em parte, como a ministra reconheceu numa entrevista ao público, com dinheiros do Orçamento de Estado e não com dinheiros dos serviços sociais da administração pública, que supostamente só tem 75% de receitas públicas, ou seja, deduz que os restantes 25% tenham de vir do Orçamento de Estado e dos bolsos dos pais e das pessoas que não são funcionários públicos e que os filhos não poderiam usufruir desta residência. E eu acredito, para não falar que é em Lisboa, mas claro, também não se pode pegar na residência e trazê-la para o Porto, ou para a Beira, ou para a Vila Real, não é? O edifício está ali, tinha que ser ali, obviamente. E também, outra coisa que, para além disso, do facto de ser uma maioria que não pode usufruir a pagar parte daqueles que vão usufruir, foi também o tom, se calhar, de gozo com que a ministra, creio que ontem, numa entrevista ao público, disse que devia ter percebido que isto não é tão óbvio para toda a gente, como se essa toda a gente não tivesse capacidade para entender o que aqui está, e que ela entendeu que esta polémica não era previsível na cabeça dela, porque não é tão óbvio para toda a gente, mas se calhar é óbvio e as pessoas compreenderam o que aqui estava, e acho que mesmo funcionários públicos, óbvio que querem se calhar melhores salários e melhores condições de vida, mas não privilégios face à restante população, na minha opinião. Sim. Duarte, é que isto dá mesmo esta ideia de uma constante discriminação. E porquê é que isto acontece? Porquê é que continuamos? Porquê é que de vez em quando vêm estas como é que esta ideia pode surgir? E o que me faz mais confusão é uma pessoa que está
com a responsabilidade de estar a ajudar um governo deste país, ou o próprio governo, se lembrar de criar, quer dizer, isto a ser conhecido, eu acho que as pessoas iriam perceber que isto iria criar estas confusões com todas estas polémicas que têm surgido, o facto da população estar desconfiada, nós andamos desconfiados das instituições, quer dizer, e depois cria-se